Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Josemar da Josi Flores Soluções Digitais e hoje nós vamos mostrar para vocês como importar uma tabela do Excel para o seu site, para o seu WordPress, né? Utilizando o plugin TablePress. Esse vídeo ele foi feito para os nossos clientes para auxiliar nessa rotina e também para quem tiver interesse, curiosidade de como fazer esse procedimento no seu WordPress. Então é só acompanhar o vídeo aí que hoje nós vamos explicar passo a passo como fazer. Bem simples, bem fácil de fazer essa importação, só tem que ter um pouquinho de atenção. Então, basicamente, vocês vão entrar aqui no painel do seu WordPress e vai ter o plugin aqui TablePress no menuzinho aqui do lado. Aí vocês vão lá em todas as tabelas. Aqui então vai ter todas as tabelas que estão inseridas no seu site. Tá? Nesse caso aqui desse cliente é uma tabela são várias tabelas de consórcios. Ele tem consórcios contemplados, não contemplados, imóveis, veículos, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai identificar a tabela que ele quer e vai, primeiro, antes de fazer qualquer coisa aqui no TablePress, ele vai lá no seu Excel para deixar o arquivo configurado certinho como ele tem que colocar no site. Como é que está no site dele hoje? Ele tem aqui 5 colunas, né, nessa ordem, foi estabelecida para ficar melhor a visualização tanto no computador, aqui no desktop, quanto no mobile, no celular. Então, é essa ordem que ele tem que deixar, então, o arquivo do Excel dele, tá? Então, lá no Excel, ele vai ter que deixar, então, na mesma ordem, colocando os dados do menuzinho aqui em cima, né? Cabeçalho. E com os dados que ele vai querer atualizar. Nesse caso específico desse cliente, ele tem valores em reais, né? Então, vocês veem que tem aqui casas decimais, separador de milhar. E isso lá no TablePress tem um certo probleminha, mas é bem fácil de resolver. Então, depois que ele deixou o arquivo do Excel dele todo prontinho, já configurado, não pode ter nada ainda dessa tabela aqui dentro, não pode ter um desenho, um gráfico, nada mais. É só a tabela com as colunas e as linhas que ele quer inserir lá no site. Feito isso, o que ele vai fazer? Vou trocar aqui para ele aparecer o arquivo para vocês. Ele vai lá no TablePress e vai aqui no menu importar. Aquela tabela dele é uma tabela de consórcios contemplados imóveis. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, em upload de arquivo. Vai escolher o arquivo. Nesse caso aqui dele era esse aqui de imóveis. E aí vejam só, é uma tabela de Excel com a extensão XLSX. Ele já identificou aqui o que ele tem que fazer. Ele vai vir aqui e vai. Ele pode adicionar uma tabela nova, tá? Ele vai criar uma tabela nova aqui no menu tabelas dele, vai criar uma tabela nova. Ele pode substituir uma tabela existente, que é o que nesse caso a gente quer fazer. Ele vai trocar aquela tabela por uma nova. Ou ele pode acrescentar linhas a uma tabela que já existe. Então, tem a tabela lá e vai colocar só mais algumas linhas, mais dados. Vai manter aquela que tem lá e vai acrescentar dados. Nesse caso, nós vamos substituir toda a planilha, tá? Toda a tabela. Então, nós vamos vir aqui e vamos escolher qual é a tabela. É de consórcios contemplados imóveis. Ok. Vamos importar. Ao importar, ele já aparece aqui, ó, todos os dados na tabela. E vejam que os números, os valores, ó, estão sem separador de milhar e sem as casas decimais ali. Então, se eu atualizar aqui agora, tabela, ó, vejam que ele puxou os dados tal qual estavam lá. Então, por que acontece isso? Porque aqui no importar tabela do plugin, esses arquivos de Excel, eles estão em caráter experimental, então eles têm alguma falha, não está 100% ainda. Mas, então como é que a gente faz? Como é que a gente contorna esse problema? Vou fechar aqui. Nós vamos ir lá no Excel
no lugar errado. Aqui. No Excel. E nós vamos aqui, ó, em salvar como. E vamos salvar esse arquivo numa extensão CSV. Então, primeiro ele vai lá no Excel dele, deixa as colunas e as linhas os dados que ele quer, inclusive o cabeçalho, e vem aqui e salva como arquivo .csv. Salvar. Feito isso, aí ele vai retornar aquele procedimento que ele fez antes. Vai vir aqui em importar, vai escolher o arquivo. Agora ele vai pegar esse arquivo CSV, contemplados imóveis, esse aqui é o CSV. Ó, ele já identifica, ó, .csv, já identificou. Vamos substituir o arquivo, contemplados imóveis, e importar. Veja que agora veio certinho, ó. Separador de milhar, as casas decimais, tudo ok. Eles viram aqui agora no site. Tá tudo certinho. Então é bem simples, tá? É só entrar, pegar o seu arquivo Excel, vai salvar como, salva em formato CSV, importa com TablePress e pronto, não vai ter problema nenhum. Claro, isso ocorre só com esses arquivos de formato numérico. Daqui a pouco, se tem uma tabela só com texto, não vai ter problema. Mas nesse caso específico desse cliente, né, então a gente orienta eles a salvar sempre com esse formato CSV. Outra maneira de fazer também, ela é, digamos, um pouquinho mais complicada, talvez, seria a inserção manual. A gente vir aqui e colocar o texto puro do CSV aqui dentro. Então, a gente colocaria as colunas separadas por vírgula. Aí você pode fazer isso lá no copiar a tabela do Excel, salvar no Word. Aí começa a ficar um pouco mais complicado. A maneira mais simples de fazer é exatamente isso daqui. Vem aqui, salva o seu arquivo em formato CSV, importa aqui, substitui a planilha e tá tudo certo. Tá, pessoal? Para os nossos clientes aí, quem tiver com alguma dúvida, tiver alguma dificuldade, entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento, WhatsApp, e-mail, lá pelo nosso site, tá? E se você não é cliente, está com dúvida, não tem problema, deixa um comentário aí e aproveita para dar um joinha, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com o pessoal para compartilhar conhecimento, tá, pessoal? Obrigado, então, e até mais.